Há decisões que só se tomam quando você está absolutamente convencido, quando não tem dúvidas, quando não precisa olhar alternativas, quando acredita que o objetivo ainda está lá. E o FC Barcelona acaba de tomar uma dessas decisões. Porque enquanto toda a Europa continua se movimentando, enquanto os grandes clubes procuram atacantes, enquanto aparecem oportunidades de mercado que há alguns meses pareciam impossíveis, o Barça acaba de recusar, uma que não é qualquer uma. Victor Osimhen, um dos atacantes mais valorizados do mundo, um dos camisas 9 mais temidos do futebol europeu, um jogador que empolgaria praticamente qualquer torcedor. Pois bem, o Barça nem sequer quis estudar a operação, nem em reuniões, nem em negociações, nem em ligações, absolutamente nada. A resposta ao seu agente foi imediata: não. E quando um clube recusa um atacante desse nível, a pergunta não é por que recusa o Osimhen, a pergunta é muito mais interessante, muito mais importante. O que o Barça sabe em números para estar tão tranquilo? Tem algo que não entendo. Se o Atlético de Madrid recusou uma oferta de 100 milhões de euros, as negociações parecem estar bloqueadas. Desde Madrid aparecem mensagens, as provocações continuam aparecendo declarações, e mesmo assim, o Barça age exatamente da mesma forma que há uma semana. Como se ainda estivesse convencido de que pode conseguir o jogador que realmente deseja. E quanto mais você investiga a história, mais clara ela parece. Parece ser essa a sensação. Talvez dentro do Barça eles saibam de algo que ainda não vemos de fora. Porque depois do que aconteceu hoje, há uma coisa que continua sem mudar. Julián Álvares continua sendo o único escolhido e hoje, neste vídeo, vamos entender o porquê. Porque a notícia não é Victor Osimhen. A notícia de hoje é o motivo pelo qual o Barça acabou de dizer não para ele. E esse motivo pode mudar completamente o verão. Durante meses falamos de nomes, muitos nomes. A Isaac, Jokeres, Sesco, Osimhen e outros atacantes que foram aparecendo ao redor do Barça, mas há uma diferença enorme entre todos eles. Porque quando você conversa dentro do clube com aquelas pessoas próximas ao planejamento esportivo, sempre aparece o mesmo nome, sempre Julián. E é exatamente isso que torna essa notícia tão importante. Porque quando um clube tem dúvidas, ouve ofertas, analisa possíveis cenários, avalia alternativas, mas quando um clube está convencido, faz exatamente o que o Barça acabou de fazer. Fechar a porta e seguir em frente. Por isso, a notícia sobre Osimhen não é uma notícia sobre Victor Osimhen. É a notícia sobre Julián Álvares. E é que o Barça demonstrou que continua acreditando. E isso é muito mais importante do que parece. Mas atenção, porque aqui surge uma pergunta que pode mudar completamente a percepção dessa história. O que acontece se a Operação Julián estiver mais ativa do que aparenta? Porque de fora, tudo indica uma situação super complicada. Oferta recusada. Atlético de Madrid firme. Atlético de Madrid irritado. Não quer negociar com o Barcelona. E isso é verdade. Não quer negociar. Pelo menos é o que estão demonstrando. As negociações não acabam quando um clube diz não. As negociações acabam quando o jogador deixa de acreditar. E é justamente aí que começam a aparecer sinais muito interessantes, porque dentro do Barça estão muito convencidos de que vale a pena continuar esperando. E isso significa uma coisa. Eles acreditam que ainda existe uma oportunidade. Não amanhã, não na próxima semana, nem mesmo durante a Copa do Mundo, mas após a Copa do Mundo coisas acontecerão. Pois o Atlético de Madrid só fala de números, enquanto o entorno do Atlético tenta transmitir tranquilidade. Dentro do Barça ninguém ativa um plano B. E isso é muito significativo, porque se tem algo que Deco não costuma fazer é perder tempo. Deco não é um diretor esportivo que espera meses, se acha que uma negociação está morta. E justamente por isso, a notícia de Victor Osimhen é Osimhen. Poderosa porque mostra que o Barça continua apostando tudo em uma única carta. E é aqui que entra a informação que realmente pode mudar tudo. Porque talvez o problema já não seja econômico. Talvez o problema não sejam os milhões.
Talvez o problema seja outro completamente diferente. A relação entre Julián Álvares e o Atlético de Madrid. Atenção! Pode ser muito diferente do que estão nos vendendo. E fique ligado, porque isso vem da Argentina. Léo Paradicchio, jornalista da ESPN, falou e disse algo extremamente chamativo. Julián, palavras textuais. Julián Álvares se sente maltratado pelo Atlético de Madrid. Maltratado, uma palavra muito forte. Uma palavra que obriga a prestar atenção. Porque, segundo este jornalista argentino, Léo Paradicchio disse o seguinte: tudo começou quando Julián fez um enorme esforço para ajudar o time nas semifinais da Champions contra o Arsenal. Ele jogou infiltrado no jogo de volta. Ele jogou com dor. Ele jogou porque queria estar presente e ajudar o time. Ele queria competir. E, segundo pessoas próximas ao jogador, preste atenção no que comenta o jornalista argentino. Depois ele achou que o clube não correspondeu. Julián sente que ninguém se preocupou com ele. Não houve interesse especial na situação dele, no estado dele. Ninguém perguntou como ele estava. Ele não teve o reconhecimento esperado após se esforçar por esse escudo. E aqui começa a parte realmente importante. Porque uma negociação pode ser resolvida. Um contrato pode ser renovado. Uma oferta também pode ser melhorada, evidentemente. Mas as sensações são bem mais difíceis de corrigir. Porque as relações entre jogador e clube, olha, não se rompem de um dia para o outro. Elas se desgastam aos poucos, com pequenos detalhes, com silêncios, com situações como as que viveu Julián Álvares. E olha só, porque segundo o que foi dito, a sensação é de incômodo. Porque o jornalista argentino garante que Julián não está apenas incomodado com essa forma de agir do clube rojiblanco. Ele também está incomodado com a gestão que o Atlético de Madrid está fazendo em relação ao interesse do Barça. E isso muda completamente o cenário. Porque já não estamos falando apenas de uma oferta, estamos falando de como o jogador se sente. E aqui ele começa a se sentir desconfortável, e isso muda tudo. Há uma conversa que ainda não aconteceu, e provavelmente é a mais importante. A conversa entre Julián e Diego Pablo Simeone. Porque cedo ou tarde vai acontecer. Eles vão se encontrar, vão ter que sentar e conversar. E aqui isso ganha muita importância. O que Fernando Polo do Mundo Deportivo explicou há uma semana. Uma coisa é o que diz o Atlético de Madrid. E outra bem diferente é o que o jogador diz. Porque se chegar um momento em que Julián deixa claro que quer explorar outro caminho, a situação vai mudar completamente. Isso não significa que o Atlético de Madrid vá vender automaticamente. Não vai ser fácil. Mas isso sim significa que a pressão muda de lado. Pois aí já não seria o Barça. Quem tenta convencer Julián, que já está convencido, seria o Atlético de Madrid que, com renovações ou oferecendo salários altos, ou um projeto protodesportivo mais interessante, quem tentaria segurar o jogador? Isso já são palavras maiores. Por isso colocamos Victor Osimhen. Porque no final, Osimhen é a prova de que o Barça continua acreditando, continua esperando por Julián. A prova de que o Barça não ativou nenhuma alternativa real. Nunca se falou de Harry Kane nem de outro atacante. Tudo isso foi antes da bomba de Julián Álvares. Porque se Julián estivesse descartado, posso garantir a vocês, querida família, que hoje já estaríamos falando de outra coisa. De outras reuniões, de outras negociações, de ligações, de movimentos. Mas nada disso está acontecendo. E isso significa uma coisa muito simples. Que dentro do Barça continuam pensando, e tem muita clareza, que vale a pena esperar, porque Julián quer vir para o Barça. A mensagem que o clube envia é claríssima. Não queremos qualquer atacante. Não queremos um atalho, não queremos improvisar. Queremos exatamente o jogador que escolhemos. E esse jogador é Julián Álvares. Então talvez a notícia de hoje não seja que Osimhen foi oferecido ao Barça. Talvez a notícia seja que o Barça recusou um dos melhores atacantes do mundo. E quando você faz isso, você está enviando uma mensagem muito poderosa para o mercado, para o Atlético de Madrid, para Julián Álvares.
Porque quem diz isso é o Barça. Vamos esperar. Vamos insistir. Vamos continuar acreditando. Porque vemos oportunidade. E enquanto tivermos convicção, a operação continuará muito viva, será longa, complicada, com tensão, vai gerar manchetes na imprensa, mas está mais viva do que nunca. E olha, é a segunda vez desde a concentração da seleção argentina para a Copa do Mundo. Sai notícia sobre o estado de Julián Álvares e como o staff avalia a situação. Portanto, pedimos tranquilidade. O Barça continua apostando em uma única carta, e essa carta se chama Julián Álvares. Aperte o botão de like, inscreva-se e dê aquela moral pro vídeo. Deixe nos comentários o que você achou da notícia. E se você quer que Julián venha para o Barça. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre.